E aí, gente, era Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o algoritmo Monte Carlo Research, continuando outro vídeo, e a gente vai aplicar isso e tentar mostrar de uma forma entender isso usando a luta do Netero versus Meruem no Hunter vs Hunter. Vocês vão ver por quê mais pra frente. Mas primeiro vamos dar uma base da história do Monte Carlo. Então esse paper é um paper de 1949, publicado por Nicholas Metropolis e por Ulan, ambos matemáticos que trabalharam na bomba atômica de hidrogênio e que no caso essa foi a bomba que foi jogada no Japão, por exemplo. E esse paper de 1949 mostra o algoritmo de Monte Carlo, a primeira talvez foi criado junto com o von Neumann e o Ulam. Então tá aí o Stanislaw Ulam. Tem até um filme que eu vou citar depois, que é As Aventuras de um Matemático, The Adventures of Mathematician, que conta a história do Stanislaw Ulam durante essa questão da bomba e tal, a vida com a sua família, e o John von Neumann, que era seu amigo, né? Aí no final dos anos 40 eles desenvolveram esse algoritmo aplicado para física, aplicado para reação nuclear. A gente vai já falar por quê. Mas no fim o Nicholas, que também é do mesmo laboratório, tá até aqui, ó, embaixo aqui, ó, Los Alamos Laboratory, né? Los Alamos Lab, que o filme mostra como funcionava lá. Então recomendo que você veja. E o Nicholas Metropolis, né, que no filme ele é retratado como um cara mais ranzinza e tal, que às vezes briga com o Ulan, mas eles escreveram esse paper juntos. A definição, qualquer definição no paper que eles querem fazer, né? Então, o algoritmo de Monte Carlo vai ser uma descrição matemática de um flow que consiste de vou falar flow, que consiste de uma mistura de processos determinísticos e estocásticos. Eles usam isso para hidrodinâmica inicialmente, mas depois eles aplicam para a física nuclear, que eu já vou explicar como. E ele vai citar a lei dos números grandes, né? E essa lei dos números grandes, né? Law of Large Numbers, é relacionada a uma coisa que eu falei no primeiro vídeo dessa série, dessa questão de que quando você analisa a probabilidade, simula uma probabilidade de um sistema, quando o número de simulação fica maior, a probabilidade do valor que você escolheu diminui, né? A porcentagem de sucesso. Eu expliquei no vídeo anterior. E eles lutam com esse problema usando uma simulação em cadeia, né? Usando Markov Chain, que eu não coloquei né, nesses dois próximos vídeos, mas depois a gente vai explicar na lousa, né? O Markov Chain, como funciona. Então, isso vai ser uma característica essencial de muitas matrizes de probabilidade de integrações e multiplicações. Então, eles meio que retiram essa questão de você ter que calcular a probabilidade de milhares de matrizes. Em vez de você fazer isso que demoraria mais, então imagina um monte de matrizes que você vai usar a multiplicação delas para dar a probabilidade para simular a reação em cadeia nuclear, no caso. Mas ao invés disso, eles vão simular isso usando uma cadeia de eventos. No caso, eles vão até citar o Markov Chain para fazer isso, né? Para obter um sample, né? De todas essas possíveis reações em cadeia. Bom, você simula todas as reações em cadeias. Nesse caso, eles citam a equação de Schrödinger para isso. Então, você simula a reação em cadeia randomicamente. Literalmente, você simula randomicamente a reação em cadeia da fissão nuclear. E você consegue a simulação, ela meio que teoricamente ela é adequada para a gente ter uma probabilidade decente sobre aquele sistema. Então, quando você roda o sistema randomicamente, você consegue acuracidade nos seus dados, no sentido de que você gera dados que podem ser usados depois para ser usados estatisticamente para saber como esse sistema se comporta. É estranho, mas o valor randômico ele é útil para a gente simular as coisas que
aconteceriam na vida real, que a gente nunca poderia simular de outra forma. E eles fazem a questão do estudo na parte em laranja, né, o estudo estatístico, né, dessa questão de várias distribuições ao longo do tempo. E esse paper conta um pouco dessa história. E nesse paper eles vão citar que eles tentaram rodar esse sistema no ENIAC, que o John von Neumann foi um dos principais na construção dele. Tipo, o John von Neumann é o rei na ciência da computação, junto com Alan Turing. E no filme Adventures of Mathematician, que em português é o filme O Matemático, não sei porque deve esse nome em português, mas enfim, tipo o nome do filme, As Aventuras de um Mágico, né? Mágico de Oz, e o cara põe só o Mágico de Oz. Uma tradução estranha. E o Newman e o Ullman, eles estão aqui no caso do Maniac, que é um... Esse Maniac é depois do ENIAC, e provavelmente foi nesses que eles rodaram pela primeira vez o Monte Carlo, talvez. Não sei com detalhes. Mas no filme mostra eles dentro do laboratório dos Los Alamos, onde estava o Maniac, que era uma versão posterior do ENIAC. Um computador da época, desenvolvido pelo Von Neumann e outras pessoas. A questão é que, obviamente, você tem que simular esse sistema no computador, que a gente vai ver o algoritmo em vídeos posteriores. Então esse daqui é o laboratório de Los Alamos. Aqui seria o computador. Ali uma lousa, por exemplo, onde eles demonstrariam para os seus colegas as suas técnicas. E na prática, a fissão nuclear que eles querem simular, ela se dá quando você divide um átomo de urânio. A gente já falou dessa questão nos vídeos sobre a bomba atômica que a gente tem no canal. É um vídeo um pouco antes desse daqui. Se você ir nos vídeos anteriores a esses, você vai achar rápido. Então você divide o urânio quando você divide o urânio, quando você consegue fazer essa fissão, você pega simetricamente, né, bário e cripton, que a soma vai dar o do urânio. E se você divide esses dois, o urânio de novo no caso, você pode dividir em vários, 4 no caso, né? E aí sucessivamente você vai dividindo o urânio várias e várias vezes e tem uma reação em cadeia. Então meio que é um negócio tipo, você produz uma quantidade de energia brutal muito rápido. E o que eles precisavam é calcular quanto eles precisavam e quanto seria a força dessa fissão nuclear. Então, o objetivo do algoritmo de Monte Carlo inicialmente era calcular como a fissão nuclear poderia simular a fissão nuclear naquele computador Maniac. Mas provavelmente só vai realmente ser útil na prática em 1970 para frente. Mas na época já tinha essa ideia. E esse artigo, alguns desses estão no filme que eu citei. Eu não sei se todos, mas é do laboratório dos Los Alamos, então não sei se Taylor estava, mas basicamente todos aqui estavam nesse paper, né? Dá até pra ver alguns que parecem ser casais, né? Como a Ariana e o Marshall, mas enfim, não sei com detalhes. E esse paper também nos usávamos também sobre o Monte Carlo rodando no Maniac, como você vê aí no resumo. Então eles rodaram posteriormente no Maniac. E no filme tem essa conversa bonitinha. E na prática, hoje em dia, ainda é usado Monte Carlo para isso, versões mais recentes. Para a fissão, nesse caso é um paper relacionado a um software para usado para simular se fosse fissão nuclear. Nesse caso aqui são os ensembles da simulação, no caso, do fluxo de nêutrons das partículas se partindo, né? Enfim, basicamente uma simulação usando Monte Carlo para simular a fissão nuclear. Então tem softwares para isso, né? E como
isso é aplicado. Por exemplo, se você está perguntando o que tem a ver isso com a luta do Meruem versus Netero no Hunter x Hunter. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo.